Olá, sou a professora Yuriko e vamos fazer um estudo de retângulo e quadrado por meio de um problema motivador. O problema motivador que vamos trabalhar é de quantas maneiras podemos dividir um retângulo em dois pedaços de mesma área, usando um segmento de reta. Uma estratégia inicial natural é dobrar um retângulo de papel. Para facilitar, vamos usar papel de tamanho A4. Vamos acompanhar? Apresentamos aqui um conjunto de materiais que serão utilizados para esta aula. O professor também poderá acompanhar. Estamos usando papel cartão, papel do tamanho A4 de várias cores. As cores facilitarão a compreensão da atividade. Compasso, canetas coloridas, uma régua, tesoura e o papel. Diferentes maneiras de dobrar o papel, o aluno naturalmente fará a primeira dobra dessa maneira. Como o aluno poderá verificar que são duas partes iguais? Óbvio que nós pegamos essa parte e colocamos uma sobre a outra. Uma outra maneira que aparece muito frequentemente é dobrar pela metade na outra direção. Nós podemos confirmar que esse pedaço se sobrepõe exatamente à outra parte. Portanto, esses dois pedaços têm a mesma área. Uma terceira possibilidade que os alunos rapidamente tentarão é dobrar pelas diagonais. Então, nós podemos utilizar a régua como um suporte para facilitar a confecção. Então, nós podemos marcar aqui, usando a régua, para fazer o vinco bem forte, e nós podemos dobrar. Essa é uma possibilidade. Essa é metade de um retângulo e essa é outra metade do retângulo. Uma outra possibilidade, os alunos perguntarão, mas se fizemos por essa diagonal, existe outra possibilidade de outra diagonal. Então, nós podemos fazer da mesma forma a outra diagonal, porque o retângulo tem duas diagonais. Então, nós dobramos com cuidado para vincar bem forte a diagonal. E pronto, nós temos então uma outra possibilidade de usar um segmento de reta para dividir o retângulo em duas partes iguais. Uma outra possibilidade que nós temos, que segue a sequência de exploração, é: e se uníssemos esse vértice com o vértice oposto? Então, vamos experimentar. Essa já não é a maneira convencional, mas nós podemos observar que esta parte, esse vinco, separa o retângulo em duas partes iguais. Mas como podemos verificar, conferir que realmente esses dois pedaços têm a mesma área? Nós vamos tentar fazer por meio de dobradura essa conferência. Então, nós dobramos assim e dobramos desta maneira. E observamos que aquele pedaço que ficou fora aqui, ele tem exatamente a mesma medida do outro lado. A dobradura é uma maneira de verificar se duas medidas são iguais, quando elas se coincidem uma sobre a outra. Então, nós temos esse pedaço igual a esse pedaço igual a esse pedaço. E nós temos as duas figuras colocadas uma acima da outra. E esse triângulo que sobrou para fora do retângulo é exatamente congruente ao triângulo que ficou do lado de fora. Aqui. Então, essa é uma maneira
de verificar que quando nós estamos dobrando dessa maneira não usual, nós temos uma propriedade que esse pedaço e esse pedaço, eles têm a mesma medida. Será que esta propriedade pode ser observada em outras situações? Vamos explorar? Porque nós estamos perguntando se existem outros segmentos, outros vincos no retângulo que podem produzir essa mesma propriedade. Significa que vamos experimentar marcando num retângulo uma mesma distância aqui e uma mesma distância na aresta do outro lado e vamos produzir um vinco a partir dos seus extremos e vamos verificar. Estamos explorando a propriedade dos segmentos que estão equidistantes dos vértices. Então, nós produzimos com a dobra esta figura. Será que esta parte e esta parte possuem a mesma área? A experiência mostra que, para conferir esta propriedade, devemos explorar, tentar colocar a figura um acima do outro. Veja como ficou a figura. Observe que este pedaço era igual a esse pela construção. Nós construímos dessa maneira. E nós estamos verificando, então, que esse pedaço também se tornou igual. E esse pedaço é exatamente igual a este pedaço. Ou seja, nós temos aqui um triângulo e um pedaço que é um retângulo que se sobrou. E por que retângulo? Porque vamos recordar as propriedades de um retângulo. Num retângulo, os lados têm que ser paralelos, ter a mesma medida paralelamente, nós temos isso, e 4 ângulos de 90 graus aqui, ângulos retos aqui. Para a utilização deste material na sala de aula, nós recomendamos, após o exercício com as dobraduras, apresentar as dobraduras reforçando os vincos com uma caneta colorida com a régua. Então, aqui nós temos a primeira dobra que nós realizamos, pela metade. Nós temos aqui reforçado o vinco pelo ponto médio dos lados menores, produzindo 2 pedaços iguais. E aqui nós temos, então, a figura formada por 2 diagonais que se cruzam num ponto especial, aqui, eles se cruzam aqui. Esse, uma diagonal, e essa, a outra diagonal. E aqui nós temos o exercício especial de colocar os vértices uma sobre a outra, outro vértice oposto. E, finalmente, nós temos o corte arbitrário que nós fizemos, o vinco arbitrário, cuja medida a partir do vértice, em 2 lados opostos, eles são iguais. E nós produzimos, então, este vinco que dividiu o retângulo em 2 partes de igual área. Então, para o problema motivador, nós podemos perguntar de quantas maneiras um segmento de reta pode dividir um retângulo em 2 partes iguais. Nós podemos questionar isto para os alunos. Esta medida que nós fizemos, tinha uma medida fixa? Não. Qualquer medida pode servir. Inclusive, isto. Como podemos comparar esta situação com esta situação? Essa situação, simplesmente o segmento passa pelo ponto médio. Esse não, esse tem uma medida menor. E assim por diante, nós podemos verificar que cada um dos casos especiais que estudamos pela dobradura, elas são casos particulares desse, que nós podemos ir aumentando ou diminuindo a distância dos segmentos
que estão dividindo pela dobradura a partir dos vértices do retângulo. Então, qual é a resposta para o nosso problema motivador? Agora mostramos uma ideia de aproveitar a atividade que fizemos com dobradura, utilizando um material didático por meio de recortes. Veja, produzindo as peças, que são todas elas representam metade do retângulo, de diferentes maneiras como nós estudamos, nós podemos produzir um desenho bonito como esse. E nós temos uma observação a fazer, mas vamos ver como produzir este desenho. Temos duas peças iguais brancas, então nós podemos retirar, sabemos que esse é metade do retângulo. Agora temos duas peças azuis de mesma área e nós vamos retirar uma e rearranjar. Em seguida, temos agora peças vermelhas, duas peças vermelhas, e nós podemos retirar uma e rearranjar. Essas duas peças amarelas, elas são cortadas pela diagonal. Nós retiramos a metade e nós rearranjamos. Finalmente, nós temos aquele primeiro corte de duas peças retangulares que são pela da metade. Então, nós retiramos uma e nós temos a figura formada. Observe que o uso de papel dupla face, como essa que foi utilizada para amarelo, ajuda muito no rearranjo das posições das peças que nós cortamos. Uma coisa mais importante que nós podemos observar com esse exercício de recorte é perceber um ponto essencial na construção de um retângulo. Nós observamos que todos os segmentos em linha reta que nós usamos para fazer os recortes, primeiro a dobradura e depois os recortes, eles têm um ponto em comum. Esse ponto é um ponto que caracteriza a figura de um retângulo. Podemos observar que a distância aqui, ela é exatamente igual, é o ponto médio de todos os segmentos que cortaram. E por essa razão, esse ponto, que é o encontro de todos os segmentos que dividem o retângulo em dois pedaços iguais, ele recebe o nome de centro do retângulo. Com a aula de hoje, aprendemos umas propriedades muito legais do retângulo. E conclusão desta aula de manipulação, nós podemos dizer que todos os segmentos de reta utilizados para dividir um retângulo em duas figuras de mesma área têm um ponto em comum, chamado centro do retângulo. Este centro é também um centro da circunferência que passa pelos vértices do retângulo, daí o seu nome. Como uma terceira alternativa e ainda o uso de tecnologias modernas para explorar essas mesmas propriedades, vou fazer uma apresentação de um arquivo em GeoGebra que ilustra bem toda a experiência que nós fizemos com material concreto. O arquivo que nós vamos mostrar aqui, no livro existe uma maneira, no anexo C do livro, nós apresentamos uma maneira de reproduzir um arquivo semelhante. Dado um retângulo ABCD, o segmento EG, ele representa o lado maior do retângulo. Então, nós podemos manipular o ponto H partindo de E, que seria o vértice. Vocês podem observar. O movimento do H, ele acompanha, ele produz os vincos e os cortes que nós fizemos com material concreto. Então, vocês podem observar que quando está no ponto médio, ele reproduz aquela peça que estava na metade, vertical. E aqui corresponde ao corte pela diagonal. E vocês podem observar que as características
do programa de geometria mostram que a área é sempre preservada. Todos os vínculos ou segmentos que passam pelo centro do retângulo dividem o retângulo em duas partes da mesma área. Nós podemos mostrar que essa propriedade é uma propriedade dinâmica, ou seja, não depende daquele particular retângulo que nós trabalhamos. Nós podemos modificar as proporções, as medidas do retângulo e a propriedade se mantém. Isso mostra as propriedades de geometria dinâmica para facilitar a experimentação com computadores.